Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o RBRS11, o Rio Bravo Renda Residencial. É um fundo imobiliário que tem o foco em estadias curtas na cidade de São Paulo. Vamos avaliar os seus últimos resultados e já percebemos alguns indicativos de problemas nesse fundo. Fique com a gente até o final para entender o que está acontecendo com ele. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar conhecendo um pouco melhor os três ativos do fundo, né? O fundo possui o Urbic Sabiá, o Urbic Vila Mariana e o Cirela For You Paraíso. Esse é o mapa da cidade de São Paulo, Parque Ibirapuera no meio do mapa, né? E aí dá para ter uma ideia a localização dos imóveis. Então temos aqui um número de unidades de 55 no Vila Mariana, o Sabiá 81 e o Cirela For You é um de maior porte, de 229 unidades. Os dois primeiros estão em operação e o terceiro está em fase final aí de preparação para disponibilizar os quartos para o aluguel. Aqui temos uma visão, né? Área privativa total de 12 mil metros quadrados. A maior parte são quartos do tipo estúdio, né? Apartamentos do tipo estúdio, que é aquele menor quarto, né? Normalmente é sala junto com cozinha, com quarto. Temos 20% apartamentos de um dormitório e temos 11% de dois dormitórios. A, a proporção de unidades, né, temos 95% residenciais e 4,8% não residenciais, que são as unidades normalmente aí na parte de baixo do prédio, né, que o fundo possui as cotas, né. Vamos então pegar um pouco mais de detalhes, né? Começando pelo Vila Mariana. O prédio possui 51 apartamentos tipo estúdio e 5 garden, né? O fundo adquiriu o empreendimento, né, por 19 milhões de reais, né, 15, quase 16 mil reais por metro quadrado. O fundo possui participação de 51% e temos aqui a posição, né, do empreendimento ali bem localizado, relativamente próximo ao Parque do Ibirapuera. Agora começamos a ver alguns indicadores operacionais desse prédio, né? Então a gente tem aqui o seu resultado operacional líquido, a sua ocupação e a sua diária média. Chama atenção a diária média nessa linha azul, nesse gráfico à direita, que ela tem caído e a taxa de ocupação caiu também. São meses relativamente complicados, né? Mas é um ponto de atenção ali, né? A gente tem o RevPAR, que é o produto entre a ocupação e a diária média, né? Que basicamente é a receita que cada apartamento gera dentro do prédio. Ele apresenta aí uma queda importante, né? Apesar de novembro ter sido um mês bom, né? E março também, né? Mas temos que ficar de olho aí, esse tipo de imóvel ele depende muito aí de eventos que ocorram na cidade de São Paulo, que fazem eventualmente aumentar um pouco a procura, né? Agora falando no Urbix Sabiá, ele tem um número grande também de apartamentos estúdio, né? E tem uma loja na parte de baixo do prédio, né? Já esse empreendimento, o fundo pagou 17 mil reais por metro quadrado. Tem uma participação de 70% nele. Aqui temos também esse gráfico de ocupação e de área, né? A gente observa ali que ele realiza abaixo do previsto, né? Então, existia uma previsão para esse empreendimento e essa previsão ela não está se concretizando. E vemos também, né, que em termos de preço, né, o pico lá de novembro ficou abaixo também do de março, né? Então, assim, é um ponto de atenção a gente acompanhar a evolução desse mercado, né? Ele tem ficado ali, a janeiro foi um mês ruim, né? Ele ficou com 48% de ocupação, uma ocupação bastante baixa para o empreendimento, né? E por fim, o Cirela For You Paraíso. Esse prédio ele já apresenta apartamentos de 1 e 2 dormitórios, né? O fundo adquiriu na base de 11 mil reais o metro quadrado e o fundo possui 99% desse prédio, né?
E aqui temos os comentários, né? Então, o fundo acabou de fechar a estrutura de capital, né, para funcionamento aí desse prédio, e ele está preparando aí a reforma de 1/3 das unidades, para até o mês de abril, né, conseguir disponibilizar essas unidades para locação e começar a rentabilizar em cima do ativo, né? Então o fundo está preparando aí peças de marketing e tal para começar a buscar movimentar esse ativo. É um ativo que daqui a uns 6 meses, um ano, a gente vai começar a ter um pouco mais de histórico dele e ver como é que ele vai desempenhar. E vai ser um ativo essencial para o fundo, já que a sua participação é grande nesse ativo, ele responde por uma boa parte do resultado. Outro ponto importante, né, o fundo também faz venda de unidades, né, desses apartamentos, né, e ele comentando aqui, trazendo a venda de 30 unidades, né, ele conseguiu oferir um lucro médio de 15 a 60%, e esse levantamento de dinheiro ajuda a fazer frente aí às despesas, aos pagamentos aí de finalização do outro prédio. Trazendo aqui então os resultados mensais, né? A gente teve ali, ó, mês de dezembro, especialmente em termos de receita imobiliária, foi bastante baixo. A gente tem aí as despesas também foram altas, né? Inclusive em dezembro ele teve 410 mil de despesas, né? Que classificou como outras despesas que foram justamente essas despesas de marketing, preparação aí para o novo prédio, né? E isso tudo fez com que o resultado do fundo tivesse um certo problema ali no mês de dezembro. A gente vê aí que o resultado caiu bastante. Então juntou, né, meses de baixa ocupação com maiores despesas e levou a esse resultado. E aqui a gente já percebe, né, que o fundo de fato aí ficou 3 meses recentemente sem pagar dividendos. Então esse é um ponto de atenção para o fundo, né? Então, o, o problema momentâneo de fluxo de caixa e demanda de recursos nesse final de ano, combinado com a menor ocupação dos empreendimentos e menor valores das diárias. Então, esse é um ponto de atenção, é um fundo aí que começa a dar um sinal ali preocupante para o investidor, significa que ele tá tendo dificuldade de manter esse patamar de distribuição. E com isso vale o investidor ficar bastante atento aí, principalmente aquele investidor que olha só dividend yield, né? A prestar atenção, né, e ver como vai se comportar esse novo prédio, que vai ser essencial para o resultado do fundo, né? Trazendo então a composição do patrimônio, é um fundo relativamente pequeno, né? Ele tem 206 milhões de ativos, né? E tem valores a pagar aí na casa de 44 milhões de passivos, né? 36 milhões de aquisições a pagar. Então, essa relação entre o a pagar e os ativos também ela é relevante, né? Então, o fundo tem esse compromisso adiante e ele tem feito essa estratégia de vender algumas unidades justamente para fazer frente a esses pagamentos, né? Nesse outro gráfico, a gente tem aqui o volume negociado, né? Um fundo que tem um volume mais baixo de negociação, né? Ficamos aí um mês com quase 30 mil reais de negociação, um volume muito baixo. Tem que tomar cuidado com o valor de cota ali, né? Porque no momento que você for vender, você pode ter que dar um desconto bastante alto aí, né? E aqui o desempenho histórico dele também não é um desempenho muito interessante. Agora vamos comparar o RBRS11 com outros fundos da bolsa, né? Chama atenção especialmente o HTMX, que é o grande fundo de hotéis na bolsa, né? Ele está pagando 15,6% de dividend yield. O RBRS está com 7,2% e o Lugo está pagando 8,5%. O Lugo ele tem uma característica semelhante, né? Não são apartamentos tão pequenos assim, mas são pequenos apartamentos para locação, né? E tem uma liquidez bem mais alta, apesar de ser uma liquidez relativamente pequena. São fundos, de maneira geral, de patrimônio líquido mais baixo, né?
Coloquei o Tigar embaixo, que é um fundo de desenvolvimento, né? O RBRS está atuando nesse momento também como um fundo de desenvolvimento, né? Olhando o histórico de investimento, quem investiu há um ano, apesar da queda de 2% das ações, com os dividendos recebidos, ele conseguiu empatar com a inflação, que não é um bom resultado, né? Uma vez que o risco é um pouquinho maior, você deveria ter um prêmio maior em cima da inflação, né? E quem investiu há 2 anos ficou praticamente no 0 a 0, perdendo a inflação no período. Vamos agora ver o gráfico, então, né? A gente observa aí uma queda significativa no valor da cota nesse período todo aí, desde 2020, caiu pela metade praticamente. Então, é um fundo aí que foi sendo penalizado ao longo do tempo pelo mercado. E aqui são alguns dados, né? O rendimento mensal aí na casa de 42 centavos, mas ficar atento aí, né? Porque esse rendimento ele vai depender muito da performance do novo imóvel que está entrando. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos do RBRS11. Do lado positivo, o fundo faz gestão ativa das suas unidades para pagar as aquisições e foram operações realizadas com lucro até o momento, isso é um dado positivo. Em dezembro, ele apresentou despesas atípicas, mas são despesas que não se repetem sempre, né? Então, são gastos pontuais de condominiais e marketing, né? E do lado negativo, o fundo possui somente 3 ativos, então um deles ainda não está operacional. É um fundo relativamente pequeno, né? A sua taxa de ocupação e valor de diários estão abaixo dos valores previstos. As dívidas correspondem a 17,5% do valor dos ativos, então é uma dívida relevante. Provavelmente o fundo vai ter que fazer mais negociações aí dessas unidades. É um fundo com baixa liquidez e um dividend yield baixo em comparação a outros fundos. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.